Efésios capítulo 6. Nós estamos quase terminando nossa maratona com Paulo em Efésios, né? O tema essa noite, meus irmãos, é a boa vontade do Senhor aos servos e senhores. A boa vontade do Senhor aos servos e senhores. E nós vamos pensar sobre esse tema, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura juntos, de pé. Efésios capítulo 5, versículo 5 ao versículo 9. Capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que com ele não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor, te louvamos. Estamos na altura do capítulo 6. Pedimos ao Senhor as tuas bênçãos para considerarmos sobre esse tema. Nos ilumine, Senhor, a tua verdade. Tua palavra é o farol para as nossas vidas. Nós te bendizemos no nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, calcula-se que cerca de 60 milhões, um número bem expressivo para a época, mas calcula-se que 60 milhões de escravos pertenciam ao Império Romano na época do apóstolo Paulo, lá no primeiro século. Então, naquela ambiência, no primeiro século, onde começa a era cristã, nesse período, você tem no Império Romano uma consequência global, 60 milhões de escravos no Império. Como se tratava de um mundo cuja sociedade, em sua cultura greco-romana, gozava em boa parte de acessibilidades. Boa parte dos cidadãos daquela época, eles gozavam de acessibilidade e riquezas. Naturalmente, a vida esbanjadora da maciça maioria dos homens que viviam naquela época, no contexto do império, eles faziam por desprezar o trabalho contínuo. Eles não precisavam trabalhar, muitos deles, para se manter. Então eles desprezavam o trabalho contínuo a ponto de considerar o trabalho repetitivo, ou o trabalho contínuo, que chamamos hoje de dignidade,
eles chamavam de indigno o ato de trabalhar continuamente. Eles se sentiam pessoas completamente fora deste contexto. Haviam senhores que pensavam assim. E neste frenesi, na época, qualquer cidadão romano bem abastado desejava um certo livramento da ideia da obrigatoriedade que todo trabalho tem. Trabalho tem a sua obrigatoriedade, tem sua demanda e responsabilidade. E naquela época, toda esta riqueza, toda esta condição que estes homens tinham, faziam com que eles desprezassem o trabalho e considerassem como nada necessário para a vida deles. Àquela altura, irmãos, já havia se instalado no coração do cidadão romano que o trabalho era algo odioso. Imagine, trabalhar para um cidadão romano bem abastado era algo odioso, algo indigno. Esses elementos que eu estou dizendo aqui para vocês, prosperidade no império, condição cultural, efervescência econômica de grande parte da sociedade romana, em todo o império, eu não estou dizendo somente em um ponto, mas eu estou dizendo em toda a ambiência do mundo que era conhecido, era chamado de Império Romano. Estas coisas corroboraram esse desprezo pelo trabalho dessa classe bem-sucedida, corroboraram para o crescimento expansivo, sem precedentes, da escravidão no império. Então não se existia anteriormente uma historicidade assim de tantos escravos dentro do império. E agora tem. O impressionante é que a escravatura, meus irmãos, daquela época não assolava somente os que não eram homens ou pessoas de boa instrução. A escravidão também, ela atingia todas as esferas ou classes sociais da sociedade num todo, digamos, médicos, professores, secretários, autores ou atores também, indivíduos relacionados na posição política, também eram escravizados, imagine. Então a escravidão ou a escravatura atingia todas as sociedades. Até um médico, que hoje a gente diz uma profissão belíssima e de recursos financeiros que realmente fazem uma diferença, naquela época existiam escravos médicos, ou médicos escravos. Basicamente, a escravidão no mundo romano resultava de pessoas capturadas na guerra, ocupados ou absorvidos para esse fim, porque eram culpados por crime. Alguém que era vendido pelo seu próprio pai, havia isso acontecia, a venda de filhos com este fim, o mercado de escravos, ou quando era criança, ou alguém que estava desesperadamente endividado, não tinha como pagar a sua dívida, então ele se doava escravo a fim de pagar a sua dívida. E a gente vê isso no Velho Testamento acontecendo, você vê isso também no Novo Testamento, relatos de exemplos assim. Então, o escravo era tido como uma propriedade incontestável, era uma aquisição incontestável, e esse indivíduo, o escravo, ele não tinha como alegar nada, ele estava fadado a isso. Viver incontestavelmente sobre a tutela do seu senhor, e a vida escrava era muito bem se aquele escravo tivesse algum valor para aquela família. Então, se o escravo tivesse valor, se o que ele realizava tivesse
respondendo os aspectos e o anseio daquela família, aquele escravo, ele era valorizado, ele tinha condições especiais. Era melhor viver escravo nessa condição do que ser livre, pobre e sem condições. Então, muitos escravos que eram considerados na família preferiam ficar escravos, permanecerem nessa condição, que havia proteção, alimento, casa, certa expressão social. Então você tinha categorias de escravos, mas isso não era uma regra, geralmente não era assim. A família que cuidava bem do escravo tinha esse escravo como parte da sua família, mas como eu disse, via de regra, eram poucas as exceções. Por quê, meus irmãos? A maioria dos escravos que pertenciam, a maioria desses 60 milhões de escravos eram maltratados, desconsiderados. Quando não tinham mais como executar as suas funções, eram trucidados, mortos, espancados, abandonados ao léu, morriam de fome, sem teto, sem como comer, sem o que vestir. Quando envelheciam, eram desprezados, mortos ou brutalmente espancados. Muitos morriam do espancamento. Como eu já havia dito para vocês, este contexto mundial em que Paulo vivia é também o contexto da igreja. Pense em tudo isso que eu estou te dizendo. Pense que a igreja está nesta época, crescendo, lançando suas bases, se fortalecendo. Então havia muitos irmãos no presente século, no Império Romano, dentro dessa condição. Muitos irmãos pertencentes à igreja no Império Romano eram escravos. Era uma realidade, irmãos. E a gente não para pensar nisso. Mas Paulo parou para pensar nisso. Paulo estava atento para isso. Havia relação na igreja entre senhores e escravos. Era uma questão, meus amados, uma problemática social. Essas coisas foram se tornando tão naturais no contexto greco-romano que se tornou uma coisa cultural. Tornou-se algo natural, do cotidiano. Então, como se passou a ser uma cultura, essa problemática social estava inserida na realidade da igreja. No primeiro século, a igreja tinha senhores e escravos. Então, no aspecto de vida prática cristã, Paulo não poderia deixar de falar sobre isso, porque era algo presente na realidade das famílias e presente na realidade da igreja. Então, tudo que se tratava da igreja tinha que ser orientado. Então, Paulo vai até o contexto de vida cristã para tratar sobre o relacionamento de senhores e escravos na ambiência da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos, e cuidadoso. A partir dessas realidades que eu falei para você de maneira muito sintetizada, o apóstolo Paulo agora vai enveredar por esse caminho no que tange a vida prática cristã, servos e senhores, ou escravos e senhores. Então no versículo 5, põe os olhinhos aí no texto. No versículo 5 do capítulo 6, nós vamos ver Paulo mostrando que um escravo piedoso é um servo virtuoso. Um escravo piedoso é um servo virtuoso. E ele vai manifestar, ou esse escravo manifestará a virtude do Senhor, servindo os seus senhores como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus em pessoa. Então, essa consciência, irmão Jair, Paulo queria incutir à mente dos nossos irmãos. Embora vocês sejam escravos, vocês precisam realizar os seus serviços como se vocês estivessem de frente do próprio Senhor Jesus.
ou frente ao próprio Senhor Jesus. E ele começa dizendo assim: quanto a vós outros, servos. Paulo já havia se dirigido à esposa, já havia falado com o marido, com os filhos, ele falou aos pais, e agora ele está falando aos outros. Outros quem? Os servos. E este substantivo aqui, que na sua palavra, na sua Bíblia aí, você está vendo a palavrinha servos. No original não é essa palavra que aparece, servos. É a palavra escravo, doulos, do grego. Evidentemente, esse substantivo não foi utilizado na tradução para nós aqui, ou pelo menos no português, justamente por causa do peso pejorativo da palavra em nossa historicidade. Nós sabemos que em terras tupiniquins sempre houve, no passado, escravatura. Então, o brasileiro ou o português que lesse esse texto e encontrasse a palavra escravo, ele de cara iria resistir logo um pouco a essa tradução. Ele não iria receber muito bem. Paulo usou a palavra escravo porque era o contexto da época. Foi traduzido para nós como servos. Evidentemente, no campo semântico, você tem a palavra servo, mas sempre servo escravo, nunca desassociado a isso. Então, Paulo começa falando aos escravos, realmente. Aquele que foi prisioneiro, aquele que foi tomado com esta finalidade, digamos, aquele que deveria exercer o seu serviço com piedade, com convicção de quem ele era. Na verdade, esta palavra doulos, ela traz esse sentido para o leitor. Quando os leitores de Paulo observaram esta carta, eles sabiam com quem Paulo estava tratando. Na parte social, com o escravo. Na vida social, com o escravo. Então, Paulo está falando aos cristãos que é escravo, que deveria exercer o seu serviço com piedade, mostrando aos seus irmãos que na condição de escravo, que o Senhor deu a eles, porque Deus soberano dirige todas as coisas, eles deveriam servir bem o Senhor na carne. Quem era o Senhor na carne? Eram os patrões, o chefe. Pode-se ler aqui numa linguagem moderna: Senhor na carne, patrões, ou chefe. Eles deveriam honrar virtuosamente os patrões, os chefes. Está escrito, põe os olhos no texto: e vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade no vosso coração, como a Cristo. Então você tem aqui um verbo imperativo também. Teve verbo imperativo para o homem, para a mulher, para o filho, para os pais. Tem verbo imperativo para o escravo. E esse verbo imperativo, obedecei, aqui é o mesmo imperativo que Paulo usou para o filho, quando ele estava aconselhando o filho a obedecer submisso aos pais. Em outras palavras, no original, Paulo quer dizer, ou exortando ao escravo, ao servo, que ele deveria dar ouvidos ao seu Senhor de forma submissa e atender isso com temor e tremor. Ser submisso, obediente, com temor e tremor. Esse é o papel do escravo, do servo, do empregado, trazendo para nossa realidade. O papel do funcionário é ser obediente.
O papel do cristão que é funcionário em companhia, em um trabalho, em empresa, numa repartição, é dar ouvidos, atender com presteza, ser obediente, honrar as suas autoridades. Paulo está dizendo isso a eles, e vocês devem fazer isso com tremor e temor. Por quê? Porque vocês devem fazer isso como se fosse ao Senhor. Temor e tremor, porque Deus instituiu esses senhores como senhores dos escravos. Toda autoridade, a gente sabe, é constituída por Deus. O chefe da fábrica é chefe porque Deus constituiu ele para ser o chefe da fábrica. E ele te constituiu para que você seja servo, funcionário na fábrica, no trabalho. E você deve fazer suas atividades, Paulo está dizendo para os irmãos, com sinceridade de coração, com pureza de coração. Você tem que fazer isso com um coração singelo. Você tem que valorizar a posição que Deus te colocou e você fazê-lo com sinceridade de coração. Coração sincero, com um coração puro. Assim como este escravo estava sujeito e servia a Cristo com um coração sincero e com um coração puro, ele precisaria exercer as suas atividades, seja ela que fosse, com sinceridade de coração, com pureza de coração, para com o seu Senhor na carne, como se ele estivesse fazendo ao próprio Cristo em pessoa. São essas as virtudes que eu falei que Paulo começou a elencar no coração daquele servo, daquele escravo piedoso, na ambiência da igreja. Ele manifesta estas virtudes, este escravo, este servo, manifesta estas virtudes aos seus senhores, porque ele sabe que antes de ser escravo dos senhores, ele é escravo de Cristo. Antes de sermos funcionários da fábrica do povo, somos servos de Cristo, somos funcionários de Cristo, somos escravos de Jesus. Meus irmãos, é esse sentimento que devemos ter na realização dos ofícios que o Senhor nos deu para realizar, no emprego em que Ele te deu, no trabalho que você tem, na lida diária. Amanhã você vai para a lida, você vai trabalhar de novo, você deve ir para lá de coração puro, você deve ir para lá com um sentimento verdadeiro, sincero. Você é escravo de Cristo, você é servo do Senhor e servo daquela empresa. Então você não pode sair de casa, se levantar cedo, se arrastando da cama, com preguiça ou desmotivado. Isso é pecado. Você tem que ter prudência, você tem que ter proatividade. A gente vai ver isso aqui, mas é um sentimento que muitas vezes a gente esquece, desvalorizamos. No emprego em que Jesus te deu, onde você tem um patrão que Jesus te constituiu, os senhores da carne, o gerente, o subgerente, o supervisor, o presidente, são senhores da carne que você, servo do Senhor, deve obediência, ouvidos, deve satisfação, deve respeito, deve honra. Devemos ser piedosos em nossa posição de servos, em nossa ocupação, em nossos empregos. Devemos servi-los à instituição, à companhia, à repartição, no parlamento, na academia, na feira, onde quer que seja, onde quer que Deus estabeleceu uma autoridade sobre nós, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Você não pode ir fazer como se estivesse fazendo a homens. Você tem que ir fazendo ao Senhor. É isso que Paulo está falando aos seus irmãos. É essa aplicabilidade para a igreja de Cristo hoje.
É pecado, irmão, quando você tem esta falta de testemunho. Quando você é um mau funcionário. Quando você é um péssimo funcionário, isso é pecado. Não é um bom testemunho de um cristão. E Paulo estava preocupado com que os seus irmãos testemunhassem a fé nesta realidade de servos, de escravos. No verso 6, veja aí, Paulo está dizendo aos seus irmãos, os escravos, que considerassem o seu ofício e o serviço que eles executavam como vontade de Deus. Como a vontade de Deus. Sabe, Tarcísio? Você trabalha porque essa é a vontade de Deus. Eu trabalho porque essa é a vontade de Deus. Você lembra lá? Deus instituiu isso ao homem. Vai trabalhar. Tem que trabalhar. É a vontade de Deus. E cumprindo suas obrigações com honestidade de coração. Veja aí o verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O ofício é a vontade de Deus. Não seria difícil para os nossos irmãos sentir-se injustiçados? Olha, eu disse o contexto como era. Muitos deles não eram bem quistos no serviço que eles faziam. Eram desconsiderados, menosprezados. Se comparado a essa situação, eles poderiam sentir-se injustiçados. Como falei na introdução do sermão, essa dificuldade era uma questão cultural já. Paulo está chamando os seus irmãos para olharem e colocarem o seu coração na soberania de Deus, que mesmo nessa situação de sofrimento, é a vontade de Deus, eles servirem com sigileza de coração. Às vezes você não tem o emprego que você queria, e isso não lhe dá o direito de desprezá-lo. Às vezes você planejou um futuro para você e não foi o que você realmente quis, mas a vontade de Deus é essa aí. Aonde você está, seja fiel, seja honesto, seja sincero, valorize, dê o seu melhor. O Senhor é o dono do futuro, você não conhece o que acontece depois da curva. Seja fiel, no pouco, no muito Deus pode te colocar. Não lhe dá o direito de você não ter sido um engenheiro que você queria ser e não conseguiu ser, um médico que você queria ser e não conseguiu ser. Não lhe dá o direito de menosprezar o que você faz hoje. Faça com sabedoria, com paixão, com amor, como se estivesse fazendo a Cristo. Embora fosse dura a realidade, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como também Paulo um dia escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. E o servo de Deus precisa ter isso no seu coração. Se os servos de Cristo cumprissem o seu dever piedosamente, como servos dos seus senhores, em primeira instância, procurando agradar não aos homens, mas a Cristo, em primeira instância é assim. Você sai para trabalhar para fazer a obra que Jesus te deu ali naquela empresa. Amém? Isso é agradar a Deus. Isso é agradar primeiro a Deus. Isso está na vontade de Deus. Consequentemente, eles encontrarão prazer e alívio indizíveis em suas almas. Paulo está dizendo, mesmo na dureza, mesmo na hostilidade, que eu sei que muitos servos oprimem, mas se você fizer a Cristo, você vai encontrar alívio, você vai encontrar prazer indizível. Irmãos, no nosso trabalho também é assim. Fazer com prazer, fazer com alegria, como se estivesse fazendo a Cristo, se traduz para nós no final como um prazer indizível, como uma alegria, um contentamento.
Sabe, Jorlando, quando você precisa deixar a família e fazer as suas longas viagens, indo como se estivesse fazendo a Cristo. Jorlando vai encontrar prazer no Senhor. Isso, porque está fazendo a vontade de Deus. Então é assim que o cristão precisa considerar a sua atividade. É assim que Paulo está comunicando para os irmãos. Veja o verso 7 agora. Paulo fala que eles são escravos da boa vontade. E ele diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Mais uma vez, informados sobre a vontade de Deus, Paulo está dizendo que o serviço deles precisa ter um bom fruto. A boa vontade, a boa disposição. Eles deveriam ser reconhecidos como servos diligentes, como bom testemunho, como se fosse dito isso por onde quer que eles caminhassem. É como se eles estivessem caminhando e as conversas fossem assim, ó: ali vai um escravo que teme a Deus. Ali vai um servo fiel, um homem diligente, um homem de boa vontade, de boa disposição. Imagine você andando lá na fábrica e os seus colegas falando bem a seu respeito, sua conduta na companhia. Imagine você caminhando pela empresa, pelo comércio que você trabalha, dia a dia, você interagindo com seus colegas de profissão, seu chefe, seu patrão, elogiando o seu bom proceder, sua boa reputação, sua disposição, sua performance, como você faz, sua prontidão, sua proatividade. Irmãos, estas coisas abrem portas. Ser assim abre portas e glorifica a Deus. Você tem que entender, como funcionário deste lugar que você trabalha, você tem que ser assim. Imagine você um funcionário que não perde o horário do trabalho, porque você é prudente e vai descansar cedo, para pegar na lida do compromisso no dia seguinte. Você tem um compromisso segunda-feira com alguém e você tem que honrar. Se é 7 horas, você tem que estar lá 7 horas. Se pouquinho antes, melhor ainda. Não chegue 7h10, 7h05, 8 horas, se coçando todo e preocupado, né? Às vezes, porque o café serve 7, você não vai para o café. Como café em casa? Vá tomar café lá. No momento do café, você evangeliza. É o momento informal, né? Você conversa, ora com alguém, pratica a piedade. Não pode ficar fazendo isso tudo o tempo todo no trabalho. Não é vigiar. Mas há momentos que você pode fazer isso. Aí você quer chegar 8 horas batendo na... Você não controla o tempo, pode ter um engarrafamento e aí você chega atrasado. A chuva cai, atrasa tudo, tem um engarrafamento, né, Bira? Aí você fica lá assombrado no ônibus ou no seu carro. Meu Deus, e agora? Você não domina o tempo, seja prudente. Seja zeloso. Agora é triste se você é aquele funcionário preguiçoso, presunçoso, aquele que faz as coisas aos trancos e barrancos, aquele que só faz o que é o feijão com arroz, e ainda pior, sem sal, sem tempero, sem nada, sem sabor. Só faz aquilo que você foi contratado para fazer e ainda acha que está fazendo muito. Um funcionário que só vive colocando atestado, um médico que só vive chegando atrasado, um advogado que nunca cumpre com a palavra, atrasado o tempo todo, todo amarrotado do trabalho, chega todo espinguelado, cabelo bagunçado, camisa amarrotada porque não teve tempo de passar, porque acordou em cima da hora, o ônibus vai passar, sai comendo pão, correndo no meio da rua, parecendo que vai se entalar. Irmão, cuidado, isso tudo é mau testemunho. Vida cristã também é isso.
é você ter horário, é você estar alinhado, é você estar bonito, é você ter escovado seus dentes, ter tomado o seu banho, ter trocado a meia, porque se tiver uma dinâmica e mandar você tirar o sapato, eita, e aí, Tarcísio? A meia, hein, Clerinho? De 3 meses, sem lavar. E agora na dinâmica, como é que você vai ficar? Então pense que pode acontecer uma dinâmica. Troque sua meia. Esposas, comprem meias para os maridos. Então tome cuidado. Paulo está dizendo isso para os irmãos. Então não chegue amarrotado. Ainda aquele que sai fora de horário, causa celeumas no ambiente de trabalho, fica correndo ou falando mal nos corredores dos seus superiores. Meu Deus! Se você é assim, meu irmão, saiba que a longanimidade tem hora para acabar. Sabe? Deus vai te suportando, mas chega uma hora que Ele, vai lhe tratar. Deus é longâmino, mas longanimidade tem tempo. Não é como as misericórdias que não têm fim. Eu estou na graça, na misericórdia. Ei, não esqueça da longanimidade. Tem um tempo. Se você é um funcionário imprudente, você vai se surpreender. Vai ser pego no seu próprio veneno. Irmãos, isso é completamente diferente do servo bom, do servo da boa vontade. Sabe o que pode acabar acontecendo fatalmente? Sem brincadeiras, eu não estou lançando aqui maldições, não. Eu não tenho esse poder, e nem quero. Mas o que vai acabar acontecendo com este servo mau, ele vai acabar desempregado. Ele vai perder o emprego, ele vai começar a passar privações. E depois, ele vai até Jesus, se queixando das suas necessidades, mas ele foi imprudente. O servo da boa vontade é prudente. Então, se você faz isso, arrependa-se do seu pecado. É o que Paulo está dizendo. Seja um servo da boa vontade e cumpra o seu dever como ao Senhor. Isso é o que o Paulo está indicando para os seus irmãos. Veja o verso 8 agora. Paulo diz aos seus irmãos que certamente Deus recompensará aquele que vive dessa maneira. Certos, olha o texto dizendo, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, quer servo, quer livre. Paulo está dizendo aos seus irmãos que nenhuma atitude realizada por boa vontade deixará de ser recompensada. Isso é bonito, porque Paulo está fazendo eles olharem muito além do que as possibilidades possam dar, porque tem o serviço que você faz e ninguém dá o valor, não é isso? Não acontece? Aí você diz, não vou fazer mais não, porque ninguém está me valorizando. Pare com isso. Seu dever é com Cristo primeiro. Continue fazendo o que é certo, o que é bonito, o que é prazeroso, o que faz melhorar. Porque a recompensa, se não vier dos homens, certamente virá de Deus. Você é o servo da boa vontade? Deus te dará bom caminho para você. Ele abrirá uma porta melhor. Ele pode fazer isso. Ele pode te promover. Ele pode tirar o servo, o patrão ruim. É quem tira é Deus, não é você não. E enviar um outro com bom coração, que valorize seus talentos. Mas o seu lugar é continuar fazendo com boa vontade, porque Deus te recompensará. Se não for pelos homens, Deus lhe dará. O que você não pode fazer é ser traído pela sua consciência pecadora. Não vou fazer mais não. Parecendo um menino, né? Tomou a chupeta. Não quero mais não. Vai ficar bicudo. Seja homem, seja mulher no trabalho. Tenha princípios que estão além dos reconhecimentos dos homens. Você faz a Cristo. Amém? Amém. Deus te honrará. Deus honra o servo fiel. Muito embora a justiça dos homens é falha, mas a de Deus é perfeita. Ele abençoa.
No seu projeto particular, às vezes você não é funcionário, mas você é funcionário patrão. Você é escravo e ao mesmo tempo é senhor. E às vezes você fica triste pela falta do resultado. Continue sendo piedoso. Continue sendo fiel, pedindo direção a Deus. Ele lhe dará estratégia, Ele lhe conduzirá e você será recompensado. Eu não costumo fazer isso, mas deixa eu dar só um parêntese aqui. Quando eu comecei a fazer meu trabalho de coleiras, né, que vocês sabem que eu faço algumas coisinhas, pet. E a primeira vez que eu fui sair para vender, eu não vendi para ninguém, Joana. Meu coração doeu, sabe? Eu fiquei assim, bicudo. E eu andei em tanto lugar, bati em tanta porta com um sorriso largo, aquela alegria. Não quero. Amém. Aí eu fui com o rabinho, tipo aquele cachorrinho com o rabinho entre as pernas, indo para casa, a minha mulher comigo. Calma, meu filho, vai dar tudo certo. Fique em paz. Mas Quinha, o carro tá cheio de coisa, não vendeu uma coleirinha. Aí, vai ali. Aí eu fui em um ambiente que não tinha nada a ver. Aí o rapaz olhou para mim, parece que ele fez a leitura. Ô, sofredor, você sofreu o dia todo, eu vou comprar um negocinho na sua mão. Eu saí de lá, é verdade que ia dar certo. Porque a gente é imediatista, irmãos. Eu estou trazendo esse testemunho meu para dizer isso. A gente é imediatista, a gente quer o resultado na hora, a gente quer recompensa no bate-pronto. Mas não é assim. Tem um tempo de Deus, a recompensa vem. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais ficar correndo assim. Já teve o prestígio, já se tem o prestígio. Então chega o momento que vem o prestígio, meu irmão. Mas vai ter que aprender a passar o momento da carestia também. Mas enquanto isso, seja fiel a Deus no trato que você tem que fazer. Esse é o padrão de servos e escravos em Cristo. Também é o padrão para aqueles que vivem livres. Paulo está dizendo, olha, tem que ser assim para aquele que é escravo e aquele que não é escravo. Esse é o processo, esse é o padrão. Veja aí o verso 9, último. Paulo exortando agora os senhores, os patrões crentes. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Eles quem? Os escravos. Paulo está dizendo que os padrões cristãos devem ser de elevada estima. Os chefes crentes devem amar e zelar pelos escravos, os funcionários, os servos. Ainda mais porque muitos senhores eram cristãos. Tem que dar o testemunho. Você aqui, meu irmão, que é chefe em algum lugar, dê bom testemunho. Você que lidera equipes, seja cordial, seja uma pessoa piedosa no seu trabalho. Você que é patrão, você que é chefe, que é gerente, que é líder, que é alguma coisa na igreja, seja uma pessoa piedosa. Não queira fazer com o que o mundo faz. Não queira pisar no pescoço das pessoas. Não queira ser arrogante. Este ensino de Paulo, em justa medida, redimia a relação ali da igreja. Existiam senhores e existiam escravos. Funcionários e patrões. O relacionamento de ambos deve cumprir as suas responsabilidades. Senhor é senhor, deve pagar o funcionário, deve dar condições ao funcionário, e o servo, o escravo, o funcionário deve trabalhar. Está lembrado daquele texto? Quem não trabalhe, que não o quê? Não coma. Paulo que falou isso na igreja de Corinto. Mas acima das suas responsabilidades existe o caráter piedoso que ambos devem seguir. Paulo está dizendo aos seus irmãos que na posição de servos eles também devem fazer, ou na posição de senhores, ele também deve fazer de boa vontade. Fazendo como? Não deixando as ameaças. Olha o que o texto diz aí. Deixando as ameaças, deixando de ameaçar. O servo crente, ou o homem de Deus que é senhor, que é patrão, ele não deve promover um ambiente inseguro no seu trabalho. Um ambiente de instabilidade, funcionário que tem medo de chegar no lugar de trabalho porque você, chefe, fica oprimindo ele,
fazendo ele sofrer, impondo coisas pesadas demais por causa do título que você tem, por causa da posição hierárquica que você tem. Mas antes da sua posição hierárquica, olhe que você é servo de Deus. Então não pise em ninguém, não exija além da conta, tenha sensibilidade. Tem pessoas que não conseguem dar aquilo, vai pedir a outro, mas não cobre aquilo que ele não pode dar. Você vai ser injusto, vai ser tratado como uma pessoa ruim. Tenha cuidado, meu irmão, com isso. Cuidado com a sua natureza pensa em, por causa que você possui uma autoridade em algum lugar, você querer ser melhor ou pisar nas pessoas. Não. Ame, seja misericordioso. Se você faz isso, arrependa-se desse mal. E o texto conclui assim dizendo: sabendo que o Senhor é tanto deles quanto vosso, e esse Senhor está no céu. O Senhor aqui, o Kyrios com letra maiúscula, Jesus, está nos céus, e Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele, o escravo e o Senhor têm o mesmo destino, salvação. Tem o mesmo lugar para morar. Tem o mesmo céu para habitar. O mesmo céu que Jesus está, para lá vão escravos piedosos e senhores piedosos. E é isso que nós devemos ter em vista, irmãos, para na ambiência da igreja, na vida prática cristã, na posição que Ele nos deu, nós termos os bons relacionamentos e o bom testemunho. Lembre-se que Jesus foi o servo sofredor. Jesus foi o escravo maior, escravo da vontade de Deus, que era morrer por pecadores. Ele foi o maior exemplo de escravo, e Ele é o maior exemplo de Senhor, o Senhor que dá a vida. Louvado seja Deus por isso. Amém, amém e amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e atinge, Senhor, todas as esferas que o Teu povo precisa. Como é importante, Senhor, na condição de empregados, dar bom testemunho, e na condição de Senhor, de senhores, de empregadores, dar bom testemunho. É isso que Paulo desejava que os irmãos do primeiro século fizessem. É isso que o Senhor deseja da sua igreja neste presente século. Que tenhamos, Senhor, este bom testemunho. Que o Senhor faça com que o nosso coração se arrependa da preguiça, da procrastinação. E que possamos, Senhor, fazer tudo como se estivéssemos fazendo ao Senhor, de boa vontade, sinceridade de coração, amando como se estivéssemos fazendo defronte a Ti. E também, Senhor, aqueles que têm posição, cargos, empresas, que executam suas atividades na posição de liderança, que eles sejam, Senhor, amáveis, misericordiosos, não oprima, seja servo da bondade, servo da justiça, e que entendam que tanto o servidor, quanto ele, que tem autoridade sobre o tal, que é crente, principalmente, Senhor, tem o mesmo céu para estar, o mesmo céu para morar. E preservemos, Senhor, o bom testemunho. Abençoe nossa igreja com isso. No nome de Jesus. Amém.